Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Dois pedreiros, duas motivações. Depois de 21 anos aqui no SBPV, eu vejo a mesma coisa, às vezes em nós como professores, e às vezes em você. O que é que você está fazendo? Qualquer. O que é que você está fazendo? Eu estou me preparando para servir o Rei do Universo. Mediocridade, majestade. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, usam essa metáfora, essa ideia de uma construção. Hoje nós olharemos para todo o livro de Efésios, iniciando uma minissérie de mensagens essa semana. De fato, começa com o versículo 19. Paulo diz pelo Espírito de Deus: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, o templo do Senhor, a catedral maior e melhor de todos os templos, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pedro diz que nós somos pedras vivas na construção, e Paulo, em 1 Coríntios, diz que nós também somos colaboradores, nós somos construtores e nós somos construção ao mesmo tempo. Mas em todos os sentidos, capricho, majestade e não mediocridade deve caracterizar o nosso trabalho. Eu pergunto então, qual é a sua motivação para a vida e para o serviço cristão? Qualquer motivação que não seja a glória de Deus demonstrada, exibida em pedras vivas, que eram brutas, mas que Jesus Cristo tirou da pedreira, está esculpindo para a sua própria glória. Qualquer outra motivação leva para a mediocridade. Talvez sua motivação às vezes é medo. Medo de Deus, medo dos homens, de não conseguir agradar a aprovação da plateia. O reconhecimento, talvez. Algumas pessoas é pela culpa mesmo que trabalham. Simplesmente tendo o seu braço torcido para fazer horas ansiosas, para oração, para entregar um folheto evangelístico, querendo, como já mencionamos, o reconhecimento dos homens. Outras pessoas, e temos muito disso em nossos dias, estão trabalhando para receber uma bênção, a unção do Senhor, atingir uma outra classe espiritual de cristianismo através da prática de um dom, através de saúde, de prosperidade e tantas outras coisas. Irmãos, todas essas motivações são fajutas, vazias, de curto prazo. Nesses dias, essa semana, com 4 mensagens, eu decidi trabalhar as epístolas da prisão. São 4 cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava encarcerado, provavelmente em Roma, final de Atos, capítulo 28, uma casa alugada, mas ainda assim algemado. Mas cartas de motivação que servem muito bem para nós nessa reta final do semestre, em que a possibilidade de mediocridade talvez tome um lugar da excelência, da majestade, da construção, e a razão por que nós estamos aqui. Isso se chama macroexposição, um desafio muito grande. Eu fiz isso na nossa igreja, mais uns 30 mensagens, tratando de cada livro do Novo Testamento em uma mensagem, que muitas vezes nós perdemos o foco do quadro geral, da floresta, porque nós ficamos analisando árvores. E ajuda muito a nossa vida espiritual perceber o grande impacto dessas cartas fenomenais. O livro de Efésios, como muitos já sabem, trata da questão do andar digno em Cristo. Eu resumiria talvez a mensagem desse livro da seguinte maneira: a motivação pela vida cristã é a glória de Deus exibida pela posição do cristão em Cristo. Deus recebe glória porque nós somos troféus da sua graça. E a síndrome da boca aberta que caracteriza todo o livro de Efésios. Um livro de adoração que começa como um hino de adoração e que muitas vezes no corre-corre das nossas vidas, nos afazeres, na mediocridade, nós perdemos de vista o
o que é que nós estamos fazendo aqui? E Paulo, em Efésios, pelo Espírito Santo de Deus, nos sacode, nos lembra da construção majestosa em que nós estamos envolvidos. O clamor dele é para que nós tenhamos uma vida digna. Efésios 4:1 é o versículo-chave do livro. Como característica das epístolas de Paulo, bem no meio, essa dobradiça que diz: rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor, de Cristo, que andeis, que tenham uma vida, que conduzam a sua vida de forma digna. A palavra grega axios tem a ideia de equilíbrio. Posição em Cristo, capítulos 1, 2 e 3, equivale à nossa prática com Cristo. Não há um grande desnivelamento aqui. Nós estamos andando de forma condizente. Assim como nós somos em Cristo Jesus, das regiões celestiais, nele, aqui na terra nós andamos com essa dignidade, usando o nome da nossa família cristã, com toda a dignidade, com toda a honra e com excelência em tudo que nós fazemos. Majestade no lugar de mediocridade. Interessante, na primeira metade dessa carta, capítulos 1, 2 e 3, 35 vezes, e também alguns outros textos na segunda parte, a frase em Cristo se destaca 35 vezes. E, coincidentemente, na segunda parte da carta, nós temos 35 imperativos. Faça isso, faça aquilo. Notem que primeiro, quem eu sou em Cristo. Depois, o que eu faço com Cristo. O ser antes do fazer. Eu gosto muito de pular para capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, porque naqueles capítulos nós temos a coisa prática. Capítulos 1, 2 e 3 é muita teologia, muita oração. Mas sem essa base na vida cristã, nós não temos como conduzir o serviço e a vida de Cristo. Então essa casa de Deus que está sendo construído, o santuário, posição em Cristo, sua infinita graça vem antes do andar com Cristo, a nossa prática com Ele. E sobre esse edifício, esse alicerce, os apelos para um andar em unidade entre irmãos, nós somos concidadãos. Um dia estaremos todos juntos para todos sempre, bilhões e trilhões de anos juntos na presença do Senhor. O andar santo, o andar em amor, não em paixão, o andar que serve a Deus, essa construção, porque essa é a nossa nova identidade, o novo homem em Cristo Jesus. Mas o problema é que nós queremos inverter essa casa. Nós tentamos na nossa vida construir o nosso ser sobre o nosso fazer. Nós invertemos essa casa mais ou menos assim, de ponta cabeça. Através do nosso serviço, através dos esforços do nosso amor, de união e tantas outras coisas, nessa prática condizente. E acima disso, então, nós vamos estabelecer nossa identidade pelo que nós fazemos, não pelo que nós somos, para receber, não porque nós já recebemos. E o problema é quando nós tentamos colocar o peso da nossa identidade, de quem nós somos, da famosa autoimagem, sobre o fazer e não sobre o ser, é que não suporta. A casa não aguenta. Por isso as epístolas de Paulo começam em primeiro lugar. Olha quem você é. Olha o que você tem. Percebam para onde vocês vão. Diante dessa perspectiva, como nós devemos viver? Eu quero resumir todo o livro de Efésios em uma palavra. Embora a melhor divisão do livro seja capítulos 1 a 3, posição, capítulos 4 a 6, prática. Eu quero dar uma técnica mnemônica de memória para você nunca mais esquecer a mensagem do livro de Efésios. E a palavra é adoração. A adoração descreve a síndrome da boca aberta do apóstolo ao considerar as bênçãos que nós temos nas regiões celestiais em Cristo. Ele começa assim, olha capítulo 1, versículo 3. Depois da saudação inicial, Paulo não se contém. Ele simplesmente exulta, ele exclama, uma explosão de louvor que uma sentença só no grego, do versículo 3 até 14, que talvez numa aula de redação seria reprovada, mas dentro da inspiração das Sagradas Escrituras, é a avalanche das bênçãos espirituais em Cristo Jesus para nos inundar, para nos impressionar, para nos admirar.
Eu não acredito que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Focado nele, por causa dele. Agora, o que veremos, e acho que nós podemos aprender e lembrar o livro de Efésios através dessa técnica. O livro começa com adoração, de fato pontua com adorações dos capítulos 1, 2 e 3, pela posição já ganha em Cristo Jesus. Mas tira 2 letras e você tem a palavra oração. E oração é justamente o que Paulo faz nos capítulos 1 e 3, logo depois das expressões de louvor, o hino de louvor, que ele canta nos versículos 3 a 14, pela compreensão da posição em Cristo. Que essas verdades, irmãos, eu confesso, são abstratas, são espirituais, não são tão palpáveis, e é capaz até da gente ficar um pouco cansado com tudo isso. Então Paulo ora. Nós precisamos arraigar nossa vida espiritual sobre essas verdades. Eu oro para que vocês compreendam isso. Tira mais algumas letras. Isso tem a palavra ação. E ação é o tema dos capítulos 4, 5 e 6. Agora vamos ver. Se tem essa posição, se compreendem esse nosso status diante do Pai majestoso, então vamos manter uma vida digna disso. A adoração por bênçãos espirituais leva para a oração, compreensão e apropriação delas, culminando em ação, serviço digno do nome cristão. Rapidamente, olha no capítulo 1, pela posição em Cristo. Bendito Deus e Pai, um hino de louvor com 3 estrofes, versículos 6, 12 e 14. Mas por quê? Porque Deus, o eterno, majestoso, soberano, onisciente, onipotente, 3 vezes santo, ele olhou para a massa da humanidade cambaleando para o inferno, ele apontou o dedo e selecionou você. Eu e você destinados, caminhando para o inferno, fomos escolhidos. Versículo 4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Pense comigo, e se fosse o contrário? Se eu não fosse escolhido para a seleção celestial, o que seria de mim? Como minha vida seria diferente? Desanimados, irmãos? Não. Olha o que nós temos em Cristo Jesus. Versículo 6, para quê? Para o louvor da glória de sua graça. Em segundo lugar, em tempo, nós fomos salvos por Cristo Jesus. Versículo 7. No qual, em Cristo, temos a redenção. Nós fomos comprados para fora do mercado da escravidão do pecado, do reino das trevas, para, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Nossos pecados todos foram mandados embora, que nem um bode no Velho Testamento, mandado para peregrinar no deserto, para nunca mais voltar. Todos os seus pecados apagados para todo sempre, porque o sangue de Jesus lavou sua vida. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nunca passará o filme da sujeira da sua vida nas regiões celestiais por causa de Cristo. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. O Pai selecionou, o Filho salvou e o Espírito selou. Nós fomos lacrados. Uma placa no caminhão da nossa vida: não mexe com esse aqui. Esse caminhão vai para o céu. É a propriedade particular, diz o Senhor, em quem também vós, depois que ouvistes, versículo 13, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Versículo 14, em louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. A motivação da vida cristã é a glória de Deus exibida através da posição do cristão em Cristo. Eu sou um troféu da graça de Deus. Não me pegou porque eu era muito inteligente, muito atleta, muito bonito. Certamente não. Ele pegou justamente para vocês sermos demonstrações da graça de Deus. Olha o que Deus fez com Lucas. Olha o que ele fez com a Kika, com Davi, com Carmen, com Sérgio. Eu os resgatei para serem troféus durante toda a eternidade.
da minha glória. Capítulo 2, ele continua essa ideia. Ele coloca um bom testemunho. Nós já vimos isso alguns nas aulas de homilética. Ele trabalha o que eu era sem Cristo. Perdido, morto nos meus delitos e pecados. Mas eu não era tão ruim não. Talvez você fosse um cadáver bem preservado. Tem cadáveres que estão expostos ao sol amazônico, febre. E tem outros cadáveres que estão guardados, congelados, mas todos são mortos. Não importa se foi criado num lar cristão, se aprontou no mundão, morto. O que eu era sem Cristo. Mas Deus, capítulo 2, versículo 4, e mais tarde no versículo 14, 13. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida pela graça. O que eu era sem Cristo, o que eu sou em Cristo. Em capítulo 2, ele trabalha de fato por 2 vezes, mas versículo 10, o que eu faço com Cristo. Pois agora nós somos feitura, obra de arte do próprio Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, depois, não antes, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A adoração. Deus, olha, acredito. Olha o que o Senhor fez por mim. Olha o que Cristo Jesus absorveu no meu lugar. Irmãos, nós precisamos tanto ouvir essas palavras, que hoje se fala muito em crise de identidade. E o fato é que a nossa tendência natural é sobre posição. Então nós nos identificamos, a nossa identidade, pelo que nós fazemos, legalismo, o performance, o desempenho, as notas que nós tiramos em TBNT, grego, hebraico, sinopse, síntese e tantas outras coisas, pelo desempenho na semana de ministério e tantas outras coisas. Outras pessoas se definem pelo que os outros estão dizendo a seu respeito. O que os outros dizem sobre mim é quem eu sou, a minha identidade. Então, temor aos homens, máscaras, o show gospel e tantas outras coisas determinam a minha função e a minha identidade. Mas não é por aí, não. E para muitas pessoas em nossos dias, sua identidade é determinada por quanto eles têm. As suas posses, materialismo, consumismo, comparação com o vizinho. E na igreja de Jesus Cristo, teologias da prosperidade para medir espiritualidade. Deus tem a pena de nós. E tem muitos, pela vaidade, que constroem sua identidade pela sua aparência física. Gastam horas diante do espelho, horas na academia, horas fazendo culto. Fazem cirurgias. Essa semana, a revista Veja, trabalhando justamente essa questão. Está todo mundo fazendo cirurgias para serem perfeitos. Toda a identidade construída em cima de coisas fajutas. Roupa de grife, tênis de grife. E Paulo fala, não. A sua identidade, quem você é, foi determinada por Cristo Jesus quando Ele morreu na cruz e ressuscitou. Quando Deus, o Pai, olha para a sua vida, o que Ele vê, você que foi lavado no sangue de Jesus, é a imagem de Cristo Jesus impressa na sua vida. É assim que o Pai vem, vestido com a justiça de Cristo, não somente os pecados apagados, mas agora Ele vê em sua vida a própria justiça de Cristo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Você não tem que ter um performance, um desempenho, as melhores notas, ser o melhor jogador de futebol, o mais bonito da turma. É Cristo e só Cristo. Como muda a nossa perspectiva, a nossa motivação? Aquela mediocridade diante de tudo isso? Adoração. Mas Paulo intercala com essas adorações, em capítulos 1 a 3, a ideia de oração. E rapidamente, são 2 as orações que nós encontramos em capítulos 1 a 3. Sempre logo depois que Paulo expõe a nossa posição em Cristo e adora a Deus por isso, logo em seguida ele ora. Orações bem diferentes que as nossas. Nós oramos por saúde, nós oramos por bens materiais, mensalidade, e não é errado isso de forma alguma. Mas se você fizer um estudo das orações de Paulo, vão descobrir que quase nunca essas coisas entram. No capítulo 1, versículos 15 a 23, logo depois do hino de louvor, por isso também eu, versículo 15, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Qual é o conteúdo da oração de Paulo? E qual deve ser nossa oração? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, majestoso Pai, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados, o grego traz a ideia, já foram iluminados e continuam iluminados. Os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Para onde nós vamos, gente? Não pode esquecer disso. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, que nós somos troféus da graça de Deus para a prateleira celestial. Olhe quem você é e qual a suprema grandeza do seu poder para os que temos compreensão, entendimento da posição em Cristo. Capítulo 3. Ele faz a mesma coisa, depois de expor a grandeza da obra, do ministério, no versículo 14, capítulo 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, que apropriem a sua posição em Cristo de forma digna, equilibrada, e assim habite Cristo nos vossos corações. Alguns afirmam, a Bíblia não fala sobre Cristo no coração, fala sim. E assim habite, que faça sua morada, que fique em casa, Cristo Jesus nos vossos corações. Versículo 18, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É o paradoxo da oração paulina. Eu oro que vocês entendam o que é incompreensível. Não dá para entender. Tamanho amor que Deus tem para conosco em Cristo Jesus. A adoração leva para a oração. Anos atrás eu estudava, eu lia muito livro de recordes mundiais de Guinness. Eu já contei essa história para alguns, mas eu acho que resume um pouco a ideia que nós encontramos aqui. Hetty Green é considerada a mulher mais miserável na história da Terra. Morreu em 1900 e pouca coisa, e depois da morte dela foi descoberto na casa dela 95 milhões de dólares escondidos dentro da casa dela. Mulher tão miserável que o filho dela sofreu uma amputação desnecessária da perna. Ela gastou tanto tempo procurando uma clínica gratuita que não queria gastar um tostão. Ela raspava, guardava as sobras de sabonete para não ter que comprar mais. Morreu uma miserável rica. E tantos de nós viramos exatamente assim. Não compreendemos quem nós somos em Cristo. Corremos atrás de bolhas de sabão, estabelecer uma imagem, estabelecer uma identidade, mostrar quem nós somos, tentando as pessoas, demonstrando que nós somos grande coisa, ambiciosos, estendendo as fronteiras do nosso ministério. E não é nada disso, não. Adoração pelas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É tudo sobre Ele. A oração para compreender isso. A identidade do cristão em Cristo inclui de onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai. E agora nós ficamos livres, sim, para servir. E aqui vem a palavra final. Ação. A adoração. Oração. Ação. O serviço cristão, como nós veremos também amanhã no livro de Filipenses, flui normal e naturalmente de uma vida arraigada na verdade da nossa posição em Cristo, da nossa identidade. A adoração leva para a missão. Missões existem porque a adoração não existe, como diz o autor John Piper. Deus quer levantar mais adoradores que reconhecem o que Jesus Cristo fez por eles na cruz. Agora nossa tarefa é espalhar essa verdade ao redor do mundo, para que Deus tenha mais adoradores em espírito e em verdade. É a ação. Tem uma outra história que eu gosto, que talvez sirva de contraste com a Hetty Green, que é sobre a Rainha Vitória. Anos atrás na Inglaterra, quando era menininha.
mimada, apontava demais. Os tutores dela não aguentavam essa moleca e tinham medo, porque a pequena rainha não sabia ainda que ela seria a próxima rainha da Inglaterra. Os tutores foram ensinando, aguentando essa menina, até que um dia permitiram que por si própria, por si mesma, ela descobrisse que ela mesma seria a próxima rainha da Inglaterra. Qual foi a surpresa dos tutores? Quando a resposta da pequena princesa foi assim: eu seria a próxima rainha da Inglaterra? Sim, querida, é você. Então, a partir de agora, eu serei uma menina boa. Por que essa resposta? Finalmente caiu a ficha de quem ela era. Por isso Paulo, em capítulo 4, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, à luz da sua posição em Cristo Jesus, que andeis de modo digno, equilibrado, coerente com sua alta posição, não na sarjeta, não com aquelas piadas sujas, não com o amor fajuto, vazio do mundão. Uma vida diferenciada, um troféu da graça para toda a eternidade. E é sobre essa verdade da posição em Cristo, da prática com Cristo, que ele constrói vários andares. Olhe comigo para esses versículos que usam a palavra andar para descrever o viver coerente. 4:1 nós já vimos. Fala do andar unido, como família de Deus, cada um contribuindo com seus dons para os outros. Capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O velho homem podre, sujo, não é o seu destino. Hoje o andar santo. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, não nas paixões, não na lascívia, não na concupiscência, não no desejo ilícito. O amor do mundo é falso, é egocêntrico, é autogratificante. A vida de Cristo em nós, por causa da posição nele, é um amor que dá, que só visa servir, não ser servido. Andem em amor, andem na luz, eres trevas. Capítulo 5, versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz. A nossa identidade. Andai como filhos da luz, iluminando todo lugar, chamando pessoas para essa luz. Capítulo 5, 15. O andar sábio, especialmente no contexto da família. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, cheios, controlados pelo Espírito nessa habitação santa. E a manifestação mais clara disso é justamente no contexto em que eu sou o que eu sou no lar. Esposa de uma forma sobrenatural, colocando-se debaixo da autoridade do seu marido. Maridos amando sacrificialmente, vivendo a vida de Cristo através de vocês. Filhos obedecendo, honrando os pais, pais não provocando a ira, mas criando seus filhos no temor do Senhor, servos e senhores, o andar na família. Interessante que tudo isso culmina para o louvor da glória da sua graça e uma vida digna. Creio que contei para o primeiro ano, mas repito, a história do mendigo, que para mim resume o que é a vida cristã, e o chamamento do apóstolo Paulo aqui. Certa vez, o dono de um restaurante percebeu um mendigo fuçando no lixo atrás do seu restaurante, uma das maiores churrascarias da cidade. E se comoveu com aquela cena e foi falar com o velho, sujo, e perguntou para ele: o que você está fazendo? Desculpa, eu estou procurando alguma coisa para comer. Está com fome, meu amigo? Estou com muita fome. Não, venha comigo. Por quê? O que é? Porque eu quero que você coma aqui no meu restaurante. O quê? Eu quero que você escolha qualquer prato, qualquer coisa, um verdadeiro smorgasbord de coisas que você pode deliciar. Mas eu posso comer qualquer coisa aqui? Pode, meu amigo, pode escolher à vontade, sentar aqui na mesa. Mas eu estou livre totalmente para comer qualquer coisa? Pode, é tudo para você. Então quer dizer que eu posso voltar a comer lixo? Alô? Você quer comer lixo quando tem esse banquete na sua frente?
Não. A motivação do cristão é a glória de Cristo, exibida justamente nessa nova posição, voltar à sujeira, fuçar no lixão, viver uma vida de paixões mundanas, assistindo o que não presta, fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Não, meus irmãos, não é mediocridade, não. De fato, é majestade. Por isso o livro termina com a armadura de Deus. Muitos fazem muita coisa de cada peça da armadura. Acho que essa não é a questão principal, não. Cada peça da armadura de Deus é um dos temas principais que Paulo desenvolveu no livro. Ele não fala ande mais. Ele fala mantenha sua posição, já ganha em Cristo Jesus. Um soldado de Cristo que já adquiriu sua alta posição nas colinas do mundo. Fique aí, meu. Não desça lá para a sarjeta. Permaneça firme, usando a armadura da fé, da paz, do Evangelho, da salvação, a sua alta posição em Cristo Jesus. Qual a sua motivação? Nesse final de semestre para a vida cristã, o apóstolo Paulo diria para nós que pela graça de Deus, o andar digno em Cristo, servir a Cristo significa fazer tudo o que eu puder, enquanto ainda puder, com todo o seu poder, para a eterna glória dele. Que Deus os abençoe nessa semana. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.